Conversando com Lukács, do Wolfgang Abendroth e Hans-Heinz Roos, nota preliminar da edição brasileira, original das conversas gravadas que Lukács teve em setembro de 1966, em Budapeste, com os professores alemães Wolfgang Abendroth, Hans-Heinz Roos e Leo Koffler. Saiu em livro na Alemanha Ocidental, em Hamburgo. Primeira conversa de Lukács e Hans-Heinz Roos sobre ser consciência. Ora, quando o senhor constrói geneticamente a ontologia a partir da vida cotidiana, o problema que se coloca é este. A ontologia é uma forma metodologicamente específica de aproximarmos-nos dos dados que formam o conteúdo da experiência cotidiana de maneira a superar este último, por assim dizer, em um sistema de consciência? A questão é, em suma, a seguinte: qual é, em sentido estrito, o objeto da ontologia? Na ontologia clássica, ele seria, por exemplo, a teoria das categorias. O Lukács responde: direi que o objeto é o que existe realmente. A tarefa é a de investigar o ente com a preocupação de compreender o seu ser e encontrar os diversos graus e as diversas conexões no seu interior. Daqui decorre um ponto que aparentemente nos leva um pouco longe, mas que deve ser igualmente tratado no início. Penso num problema que, em nosso tempo, pelo que eu sei, foi colocado pela primeira vez por Nikolai Hartmann. Trata-se do fato, já por ele descoberta a natureza inorgânica, de que os fenômenos complexos têm uma existência primária. O complexo deve ser estudado como complexo para depois chegarmos aos seus elementos e aos processos elementares. Por isso o problema não é o de encontrarmos determinados elementos para depois construirmos certos complexos a partir de sua ação recíproca, como em geral pensam os cientistas. O senhor se recordará que Hartmann viu complexos deste tipo de um lado no sistema solar e de outro no átomo. Creio que é um pensamento muito fecundo. É claro que uma ciência biológica não é possível se não entendermos a vida como um complexo primário. A vida do organismo inteiro representa a força que, em última instância, determina os processos singulares, a síntese dos movimentos de cada músculo, dos nervos e de todo o resto. Mesmo que os conhecêssemos um a um com precisão científica, a soma dessas partes, diz, nunca poderia fazer surgir um organismo. Ao contrário, os processos parciais só são compreensíveis como partes do organismo completo. Chegamos agora ao nosso problema, isto é, a sociedade na qual esta complexidade é um dado natural, não só para a própria sociedade em seu conjunto, mas, já por assim dizer, para o seu átomo. O homem é em si um complexo, no sentido biológico, mas como complexo humano não pode ser decomposto. Por isso, se quero compreender os fenômenos sociais, devo considerar a sociedade desde o princípio como um complexo composto de complexos. O problema decisivo está em como são constituídos esses complexos e como podemos chegar à essência real da sua natureza e da sua função. Não se trata, como disseram alguns, das determinações sociológicas, que vêm sempre depois, mas da compreensão genética da origem e da formação destes complexos. Ora, se o senhor observa a sociedade deste ponto de vista, não tarda a perceber que o fenômeno absolutamente destituído de analogias com o ser orgânico é o trabalho, entendendo-se por trabalho, entre aspas, uma espécie de átomo da sociedade e ao mesmo tempo um complexo extraordinariamente complicado. Ele é ao mesmo tempo uma posição teleológica do trabalhador e a colocação em movimento de uma ordem causal. O trabalho só pode ser frutífero se é posto em movimento por uma ordem causal real e, além disso, na direção requerida pela posição teleológica. Ademais, se investigo esse complexo, chego à constatação de que, na posição teleológica, o homem empenhado no trabalho não está nunca em situação de abarcar todas as condições da ordem causal posta em movimento por ele mesmo. Daí se deduz que, com o trabalho, de modo geral, se dá origem também a algo diverso da intenção originária do trabalhador. Naturalmente, o afastamento em certos estágios iniciais pode ser mínimo, mas é certo que o desenvolvimento total da humanidade depende precisamente de uma série de variações mínimas. Digamos que os homens tenham encontrado por pura acaso a possibilidade de uma melhor maneira de polir a pedra. Depois reconheceram pouco a pouco este melhoramento como tal, a ponto de adotá-lo como praxe geral. O progresso não pode ser pensado sem este desenvolvimento, ao qual é inerente o fato de que, não sendo conhecidos os condicionamentos do trabalho, o resultado é sempre algo diverso, mas precisamente aparece também algo diferente daquilo que originalmente se pretendia fazer. É um preconceito enraizado no cientificismo, a crença de que, com a ampliação das experiências, com as suas conexões, se reduza o terreno do desconhecido. Creio, ao contrário, que ele se amplia. Quanto mais conhecemos a natureza com a qual a ciência e o trabalho estão em relação de troca, tanto mais evidente resulta este médium desconhecido, pleno das consequências mais importantes para o desenvolvimento posterior da humanidade. Este âmbito desconhecido e não matrizado da reprodução social não está circunscrito aos estados primitivos, mas existe também nos estágios mais evoluídos. O senhor compreende como isso se relaciona com as questões ontológicas em torno das construções dos complexos? O industrial, mesmo encarado isoladamente, domina melhor a sua produção particular do que o
artesão da antiguidade ou da época medieval. Devido ao complexo capitalista da produção e do consumo, desenvolveram forças desconhecidas que explodiram posteriormente nas crises. Creio que é um preconceito da moderna ciência econômica pensar seguindo Keynes e outros que se tenha chegado a um completo domínio da economia. Precisamente os problemas hoje tão atuais, que são colocados com o termo do milagre econômico, mostram com pouco domínio do andamento econômico é um fato duradouro. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.